É, vamos ver. Eu só vou dar uma olhadinha aqui na minha cola, gente, ver se eu preciso passar mais algum recadinho para vocês. Bom, semana que vem a gente não vai ter a reunião semanal. Não se preocupem que a gente vai passar os detalhes mais para frente do pessoal que vai fazer a viagem das temporadas Clube Diamond 3 e 4, tá? Não se preocupem, essas viagens vão ser 2022. Hoje a gente está aqui com a presença do Arthur, que é gerente de contas. Muito obrigada, Arthur, por vir, por se disponibilizar, disponibilizar teu tempo aí com a gente. A gente sabe quanto é apertada a agenda de todos vocês. E por falar de um assunto assim que para a gente e para os membros também é super importante, né? Que vocês têm mostrado bastante interesse. Então, estratégias e dicas de posicionamento. Eu vou passar aí o, o controle da reunião para ti. No final, pessoal, a gente vai abrir para as perguntas, tá? Evitem perguntas pontuais, essas perguntas muito pontuais sobre a rede de vocês, essas coisas devem ser tratadas diretamente com o gerente de conta de vocês, tá? Mas perguntas genéricas, vocês podem ficar à vontade. A Arthur vai ter um tempinho depois para esclarecer tudo isso com vocês. Acho que é isso, Arthur. Pode Ótimo, assumir Rê. aí. Obrigado, prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Estou vendo bastante carinhas conhecidas aí, umas pessoas, né, que estão comigo nesse crescimento junto da Doterra. E como a Rê falou, né, hoje eu vou passar um pouquinho dicas e estratégias de posicionamento. A gente até conversou antes, eu falei, Rê, eu sei que praticamente um mês atrás o Nicolas, né, que é um especialista de posicionamento, falou sobre regras de posicionamento, mas não tem como a gente falar de estratégias sem falar um pouco de regra. Então, eu vou revisitar algumas coisas, né? Eu não vou me aprofundar diretamente muito nos assuntos, porque cada rede tem a sua particularidade, né? Que aí você pode tratar com seu gerente de contas, né? Questão de organização de equipe, do que pode e o que não pode fazer, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho. Vocês estão conseguindo ver minha tela já? Uhum. Eu tô. Beleza. Então, falando um pouquinho de dicas e estratégias de posicionamento. Claro que todos vocês já viram lá no escritório virtual que tem aquelas duas tabelinhas, né? Geralmente negado e geralmente aprovado. Então, a gente segue um pouco à risca, né? Aquilo que fala dentro do escritório virtual de vocês, mas eu vou fazer uns adendos em cada parte, né? Quando chegar no pertinente assunto. Então, primeiro passo, definir suas metas a curto e longo prazo. Né, então, a curto, a gente pode estimar final do Clube Diamond, final do ano, que já está se aproximando, e a longo prazo, né, onde que você quer chegar. Então, onde que eu quero chegar ao final do Clube Diamond, que é o que a gente está inserido no momento? Eu quero fortalecer minha atual qualificação, porque a gente sabe que às vezes acontece de você atingir um rank e não conseguir se sustentar naquela posição. E devido aos requisitos do Clube Diamond, isso pode, né, fazer com que você se fortaleça. Estruturar o meu poder de 3 também consegue te ajudar com a quantidade de cadastros, né, com estratégias que a gente vai adotando. Claro que isso depende de cada estrutura, né, de cada formatação de rede, que aí você pode tirar, né, essas dúvidas com seu gerente de contas. E o que a gente quer realmente no Clube Diamond é atingir uma nova qualificação. Né? De preferência que vocês consigam chegar a Diamond, né, que é o nome do clube, mas que um Silver chegue a Gold, a um Platinum, um Gold chega a Platinum, um Platinum a Diamond, e assim por diante. Tá? Então, definiu quais são suas metas, curto e longo prazo, eu vou passar para vocês algumas ideias, né? E aí que você vai discutir com o seu gerente de contas do que de fato pode se fazer dentro da sua rede. Então, eu sou Arthur Sanches. Neste Clube Diamond, tenho como objetivo atingir a qualificação de Diamond. O que pode me ajudar? Primeiro ponto, que
provavelmente vocês já devem ter também discutido com o gerente de contas de vocês, que são as reativações, né? Então, o que a gente pode usar em questão de reativação? Primeiro ponto, fazer análise de membros inativos lá dentro da sua genealogia detalhada, que aí você vai conseguir olhar a última encomenda do membro, né? Você entrou lá, remodelou as coluninhas que você quer, clicou em data da última encomenda no cabeçalho mesmo, ele atualiza do mais antigo para o mais novo, onde você consegue copiar um dado dali, jogar no Excel para fazer um controle um pouco, né, melhor para fazer filtro e tudo mais. Então, fez essa planilha, esse controle seu pessoal de membros inativos, vale a tentativa do contato. Né? Às vezes você vai ver quem é o cadastrador e patrocinador dentro da sua rede, você vai acionar aquele cadastrador, pode acontecer daquele cadastrador ou patrocinador também estar inativo, mas aí você consegue tentar uma abordagem com aquele membro. Tá? E aí falando de uma reativação de membros que estão 4 meses inativos. Provavelmente vocês recebem, sendo cadastrador desses membros, o e-mail, lembrando que reativando eles, eles recebem um alecrim, um rosemary de brinde. Né? Então vale uma conversa. E esse gatilho do rosemary, né, como um brinde. A gente está no mês também que tem promoção, né? E falando de novos cadastros. Às vezes aquela pessoa pode não querer se reativar, mas teve alguém que em algum momento entrou em contato com ele. Você também consegue angariar um novo cadastro ali com ele. Reativação de membros há pelo menos 6 meses inativos. Vale o entendimento do escopo de o porquê que ele deixou de fazer do Terra há pelo menos 6 meses. Né? Entender se às vezes ele não teve o apoio que ele esperava ter, ele não entendeu muito bem do negócio e achou que aquelas conversas, classes que geralmente se tem na semana era uma cobrança para ele, né? Então assim, entender o que foi, por que que o membro deixou de fazer do Terra, e aí, com pelo menos 6 meses de inatividade, ele pode ser reposicionado. Então você pode trocar o cadastrador e o patrocinador dele, lembrando que ele que tem que mandar esse e-mail, tá? Para a nossa equipe de posicionamento, onde você pode alocá-lo para formatar um poder de 3 ali, é uma pessoa com LRP que estava precisando, né? Uma possível transferência de contas, a gente vai chegar também nesse ponto, né? Talvez futuramente um swap, né? E também vai chegar no ponto de swap. Então, assim, ele se reposicionando, ele consegue agregar, seja para uma estratégia de posicionamento ou que seja somente para um volume a mais ali, para também formatar, por exemplo, um poder de 3, uma nova qualificação, né? Ou uma requalificação, assim seja. E exclusão de membros a 12 meses inativos. Via de regra, automaticamente o nosso sistema, né, deveria de fazer isso. A gente sabe que algumas pessoas acontecem, algumas não. Né? Então, vale de vocês entrarem, ver essa lista de inativos, e as pessoas que estão há mais de 12 meses inativas, você pode pedir a exclusão desse ID, tá? Enviando para a equipe de posicionamento um e-mail com no máximo 15 Ds. Ah, eu tenho 30 pessoas, Arthur. Tá bom, você vai fazer 2 e-mails, porque são especialistas diferentes que recebem essas demandas de e-mail e não sobrecarrega só uma pessoa. E aí você fazendo essa limpeza na árvore, que a gente chama, você consegue visualizar diversas outras coisas. Né? Às vezes eu tenho 10 pessoas ali no meu primeiro nível. Eu excluí 6. Eu fiquei com 4. Então, talvez eu consiga unificar 2 pernas, né? Respeitando aquela regra de alteração de patrocinador, né? De cadastrador. Tá? Então, é muito importante que vocês façam isso. Né? Ah, Arthur, mas esse cadastro de uma pessoa ali da minha rede, tá bom, tenta o contato com esse cadastrador da pessoa para ver, né, o que aquele membro inativo vai falar, e aí, se caso não, você pode pedir, ou o próprio cadastrador da pessoa pode pedir. Está sendo upline de qualquer membro inativo, por ser uma regra sistêmica que deveria de excluí-los, você tem autonomia para pedir essa exclusão. Tá bom? Mudança de patrocinador, que eu acho que é uma das maiores solicitações de exceções que a gente tem, né, para a equipe de posicionamento, para a equipe do comitê. Primeira
alteração de patrocinador de 14 dias, né, que todo mundo já conhece, cadastrei uma pessoa ali no meu primeiro nível, estou estudando onde alocá-la, seja para somar volume para um poder de 3, seja para que futuramente eu vou fazer uma transferência de contas, né, e aí toma cuidado, que se isso feito depois ali do dia 30, 31, pode impactar na sua bonificação, né, sempre considerar que aquele volume daquela pessoa não vai retirar os seus 600 ali, dos 600 PVs, do seu volume de equipe para o seu poder de 3 e também para qualificação, requalificação, né? Sempre tomar cuidado. Respeitar as regras de exceção após os 14 dias. Então, a gente tem lá no escritório virtual, movimentação de equipe que contemplem no máximo 900 PVs. É uma regra? É uma regra, mas a gente sabe que é muito complexo você fazer uma movimentação de 900 PVs. Por quê? De um executivo, de um director para um executivo, são 1000 PVs de diferença de volume de equipe. De um executivo para um elite, são 1000 de diferença. Se você movimenta 900 PVs, né, de uma equipe que seja, para uma outra pessoa ali, só alterando o patrocinador, vamos supor que ela seja um executivo. Você movimentou 900, ela se ativou e fez um cadastro que seja, ela bateu um elite. Então, ela fala, uma movimentação que beneficia uma qualificação, uma requalificação, de certa forma, é negada, né? Então, tem que tomar cuidado quanto a isso. E aí, do lado, tem a abinha que fala, né? Movimentações que contemplem pouco volume. Então, o ideal é você movimentar uma equipe de, no máximo, 600 PVs. O ideal é de 500 abaixo, mas de 600 até 600 é considerado uma movimentação que não vai impactar tanto você tirar aquele volume dali e jogar numa perna. Porque de 500 PVs, a gente andou metade do caminho. Então, a gente vai precisar de mais metade, por exemplo, para um executivo subir para a elite. Né? E a gente sabe que você não acharia de um dia para o outro 5 cadastros fazendo 100 PVs. Né? Então, demanda ali de uma atuação sua para uma estruturação concisa e orgânica que a gente fala. Temos também levar em consideração a análise de patrocinador atual. Eu vou compartilhar uma imagenzinha com vocês aqui bem rápido, só para a gente entender mais ou menos. Então aqui, eu quero supor que eu quero movimentar, por exemplo, essa equipe aqui, ó, toda. Eu quero tirar desse patrocinador que a gente vê que está inativo, que é uma coisa que a gente tem que considerar, e o inativo não é simplesmente não comprar, é ter compras abaixo de 100 PVs, né? Que até o Nicolas reforçou isso no treinamento de posicionamento. Então, se o patrocinador atual está inativo, e aí eu quero subir essa equipe, por exemplo, para cá, para esse executivo, só subir um nível, porque essa pessoa não está me ajudando, né? Não está se ativando da forma correta e também não quer ficar 6 meses inativa para se reposicionar e todo mundo subir. Então, considerando que essa equipe aqui contemple 600 PVs, eu quero movimentar para esse patrocinador de cima, o que eu tenho que olhar? Linha ascendente. Se a linha ascendente do meu patrocinador atual e para onde eu quero levar, né, o membro, coincide, beleza, é uma análise válida, porque aqui nesse caso ele está subindo só um nível. Vamos supor que eu quero movimentar só essa pessoa aqui, ó, com o grupinho dela, para esse executivo aqui. A única linha ascendente que coincide desse membro com esse membro é só o Premier. Então, já tem pessoas diferentes. Né? Então, já é uma análise que posicionamento vai fazer que não é válido, né? Porque entra naquelas questões de movimento entre linhas, né? Que é o crossline, que a gente fala que também não é válido dentro da Doterra. Então, você tem que fazer essa análise, né? De o patrocinador atual com o patrocinador proposto. A linha ascendente coincide, né? Não tem membros diferentes entre eles, beleza, é uma análise válida. Tá? Aí tem essa consideração também do patrocinador atual estar inativo, que é esse aqui. Só que a gente tem que considerar um histórico ali de pelo menos
90 dias seria o ideal, mas a partir de 60 a gente já consegue considerar. Por quê? Vamos supor que ele se ativou em setembro, com 100 PVs. Em outubro, por algum motivo, ele não vai se ativar, ou vai fazer 0 PVs, ou menos do que 100. Não necessariamente ele é um membro inativo, só naquele mês ele deixou de fazer por algum motivo. Só que se dentro de 90 dias ele realmente está fazendo menos de 100 PVs, 50 para menos ou está fazendo 0, então ele é considerado um membro inativo porque faz 90 dias que ele não é elegível a receber uma bonificação. Então, de certa forma, pode ser considerada essa movimentação de, por exemplo, no caso, tirar essa equipe, né, dessa pessoa aqui para baixo e subir para esse executivo. Uma outra análise também, que às vezes é válido de ser feito, né, que isso você vai conversar com o seu gerente de contas, ele que vai fazer todo esse estudo junto com você, naquelas ligações de estratégia que a gente faz, é considerar também o volume que aquele membro adquiriu naquele mês, então no mês de setembro que se passou. Ele adquiriu um volume X. Será que esse volume que esse membro adquiriu, se somando ao volume do patrocinador proposto, dependendo da organização, vai fazer com que ele atinja uma nova qualificação? Isso também pode ser um impeditivo de aceitação do comitê. Claro, a gente nunca sabe se vai ser aceito. Nós, como gerente de contas, trabalhamos para minimizar esse risco, e fazer um movimento assertivo. Mas se, vamos supor, eu sou um executivo que tenho 2.500 PVs de volume de equipe no mês de setembro, e eu estou movimentando uma equipe que tem mais 400. Tá bom, está se somando 2.900. Um novo cadastro vai fazer com que eu seja um elite. Pode ser que seja negado, tá? A gente realmente nunca sabe. Só que tem o fator de, não que necessariamente naquele mês vai se contemplar os 2.500 e 400. Só que se somando, pode ser que realmente venha a beneficiar uma qualificação, e aí é um dos motivos que uma exceção de patrocinador pode sim ser negada. Tá? Mas aí, como eu falei, esse estudo é pertinente a cada organização, a cada movimentação que você quer fazer, a cada estratégia que você adota com seu gerente de contas. Então, na ligação de liderança, de ligação de estratégia, a gente passa tudo isso. Tá bom? E, por último, a segunda alteração de patrocinador, que é um cliente preferencial, que é elegível a isso. Então, um cliente preferencial tem que ficar pelo menos 90 dias como cliente. Ele faz o upgrade para consultor. Ele cadastrou uma pessoa com 100 PVs. Ele, cliente, com aquele consultor, né, que virou, o cliente virou consultor, com aquele novo cadastro dele, é elegível a uma alteração de patrocinador pelo cadastrador de quem fez o upgrade. Então, eu, Arthur, cadastrei a Renata fez o upgrade e cadastrou a Felícia. Eu ganho 14 dias para alterar o patrocinador da Renata para alocar onde eu achar que é ideal, para se somar volume, de novo, para uma possível transferência de contas e talvez para um swap. Então, sempre respeitando também a regra de alteração de patrocinador. Tá? Mudança de cadastrador. É bem delicado falar de mudança de cadastrador, porque quem te qualifica é o seu cadastro. Então, ele pode estar no seu primeiro, segundo ou terceiro nível, a gente sabe, que isso acontece. Então, ele que vai te levar para a próxima qualificação, ele que vai ser o seu Elite, seu Premier, seu Silver, seu Gold. Tá? Ah, Arthur, mas eu tenho um cadastro embaixo e eu preciso doar para a Andrea porque é o que precisa para ela ser um Premier. Beleza, é válido. Só que você só faz essa doação de cadastro quando somente faltar isso para a Andrea se qualificar um Premier. Então eu tenho o Douglas ali. Naquele mês o Douglas é certeza que ele vai bater 2.000 PVs de volume de equipe e ele é patrocinado pela Andrea, só que eu sou o cadastrador dele. Então eu sei que ele vai fazer isso. Então eu mando um e-mail para posicionamento doando o cadastro do Douglas para a Andrea. A gente fala que um cadastro é como se ele fosse um bumerangue. O cadastrador original lança, mas só pode voltar para ele. Então, se um dia a Andrea quiser me devolver o cadastro do Douglas, ela vai também fazer por e-mail. Só que, talvez alguém até já tenha presenciado isso. De certa forma, alguns casos podem não acontecer. Porque eu combinei
que ela ia me devolver quando tivesse um outro executivo. Ela vai mandar um e-mail. O que a gente está recebendo da equipe de posicionamento. Se essa volta não vai beneficiar o cadastrador original, né, não vai se agregar em nada por conta da qualificação que ele tem, posicionamento está negando alguma dessas solicitações. Tá? Então, também, sempre acione seu gerente de contas para entender se é válido ou não, que a gente faz o estudo para falar, olha, não, beleza, vamos mandar porque ele vai voltar, só que pode acontecer de ser negado. Tá? Lembrando que é válido 2 mudanças de cadastrador, só que pode acontecer do cadastrador original, às vezes, estar inativo, ou não está mais na doTERRA. E aí eu quero doar para um terceiro. Eu até consigo, mas é por meio de exceção, lá no escritório virtual, e vai depender da aprovação do comitê. Tá? Então, lembrando, doação de cadastro, né? Pensa que assim, um cadastro é como se fosse seu CPF, né? Você não quer passar para ninguém. Só que se for beneficiar, né, aquela pessoa, o patrocinador atual daquele seu cadastro, você sim pode fazer a doação, porque automaticamente você doando um executivo para o Elite se tornar um Premier, você pode vir a se tornar um Gold. Tá? Então, toma bastante cuidado quanto a isso. Quarto ponto, abertura de uma quarta equipe. No escopo geral, é ideal quando você atinge a qualificação de Silver, mas não é 100% verdade. O estudo para abrir uma quarta perna, você tem que começar quando você já tem 3 pernas muito bem consolidadas, que não dependem de você ficar ali no final do mês perguntando se vai acontecer, se não vai acontecer. Né? Então, assim, tá rodando sozinho, tá acontecendo, né, de uma forma orgânica, natural, chega ali no dia 20, 25, você tá tranquilo que aquela sua perna, aquela sua equipe vai se requalificar ou até atingir a próxima qualificação, aí sim você já pode cogitar abrir uma quarta perna. A gente sabe que às vezes vocês já abrem, mesmo as 3 não estando muito bem. É válido, só que vamos pensar que você já tem 2 ou uma talvez, ou até 3, que já não está muito bem, e você vai abrir a quarta. Então, entre aspas, tá? 3 problemas que você teve, você criou um quarto. Então, toma cuidado, né, também quanto a isso, porque aí, se você já tem 3 pernas que caminham sozinhas e você abre uma quarta, todo o seu esforço acaba indo mais para aquela quarta perna. Você vai ter a visão geral de tudo, mas você vai ajudar aquela nova perna a subir, né, a atingir as próximas qualificações, tá? Quando aquela pessoa, né, que vai ser o seu líder, tem visão do ritmo de crescimento. Então, ele está alinhado com você e com a expectativa da doTERRA do que ele precisa fazer. Né? Então, por exemplo, a gente tem um novo programa de LRP, emoção, conforto, proteção. Já é válido, né, se vocês não fazem também, colocar no LRP de vocês, usar para reativar pessoas e usar principalmente para novos cadastros, né? Porque são opções pré-formatadas que vocês recebem os principais produtos da doTERRA e vocês, além desse modelo já adquirido, vocês ainda têm, dentro de cada opção que você escolheu, poder adicionar 5 produtos que têm, né, um desconto maior. Então, talvez aquela pessoa que está sendo seu líder, ele vai cadastrar as pessoas, ele já mostra esse programa de LRP, né? Porque às vezes a pessoa já quer um difusor, então entra no programa novo de LRP e depois ela vai adquirir um volo, por exemplo, com um desconto maior, né? Claro, às vezes ela já pode se cadastrar com um kit de cadastro que tenha um difusor, mas todo mundo quer um volo, né? Então, vale mostrar esse programa para novos cadastros e para reativações. E se vocês tiverem alguma dúvida quanto a esse programa, também chama o gerente de contas de vocês, né, que nós, como gerentes, explicamos tudo, né, como fazer, onde procurar, quais os benefícios, tá bom? E, como eu falei, se você já tem 3 pernas muito bem estruturadas, equipes bem desenvolvidas, você vai dar o apoio para desenvolvimento maior naquela nova equipe que está sendo estruturada. E aí, falando de transferência de contas e swap, né? Quais são as regras? Principalmente de transferência de contas. Mesmo cadastrador e patrocinador, falando do cessionário, né, a nova pessoa que vai entrar, porque o cedente ele já existe. Então, do cessionário, mesmo cadastrador e patrocinador de quem vai sair do cedente, estar ativo com pelo menos 100 PV,
Por quê? Porque ele está entrando numa posição que ele está passível de receber bonificação e dar bonificação para os uplines, tá? E não ter linha descendente, exceto o cliente preferencial, que fez o upgrade para consultor e cadastrou uma pessoa para ter aquela segunda alteração de patrocinador para se equivalar. Tá? É o único caso que ter downline não implica em uma negativa de transferência de contas. Arthur, mas eu já tenho alguém na equipe, eu vou cadastrar uma pessoa, desde que tenha o mesmo cadastrador e patrocinador, ele é elegível a uma transferência de contas, não tendo uma linha descendente. Tá? E aí é válido fazer novos cadastros. Então, o cedente abriu a transferência de contas no escritório virtual, cessionário aprovou. O cessionário pode sim cadastrar pessoas depois de ter aprovado a transferência de contas com ele. Tá? Outro detalhe, transferência de contas aberta do dia 1 ao dia 15, que é o nosso prazo de revisão de bônus de auditoria, ela só é processada depois do fechamento do bônus. Então, a partir do dia 17, digamos assim, tá? Que a gente recebe também bastante perguntas desse tipo, abrir uma transferência, é um novo pedido, né, que tem os CPVs, que vai ajudar num poder de 3, alguma coisa do tipo. Se foi aberto dentro do prazo de revisão de bônus, não contabiliza para o mês que se passou, tá? Só para o mês seguinte. Falando de swap, ele é um ponto mais delicado. Por quê? Eles precisam ser membros consecutivos, então, obrigatoriamente, um precisa ser patrocinador do outro, o membro que irá subir. Então, a pessoa aqui de baixo precisa ter linha descendente, nem que seja uma pessoa só, tá? Um cliente, um consultor, e o swap ele troca tudo, cadastrador, patrocinador, cadastros pessoais. Então, às vezes, tem essa pessoa aqui embaixo que é melhor que a de cima, eu vou subir. Só que ela tem cadastro pessoal embaixo dela, e às vezes ela não quer perder aquele cadastro pessoal, que vai passar a ser da outra pessoa. Né? Então, se não for muito bem explicado, né, para essa pessoa, principalmente que vai subir, você pode acabar frustrando ela. Então, você já desceu uma pessoa que já não estava desenvolvendo muito bem, e você colocou uma potencial em cima, só que você não explicou direitinho o que pode acontecer, o que se movimenta, o que se troca. Aí a pessoa fala, mas eu tinha ali o Douglas abaixo de mim, agora ele está com outra pessoa, às vezes essa pessoa também já formatava o poder de 3, ela subindo ela não vai formatar, né? Então, toda essa análise também é válida junto ao seu gerente de contas, tá? Sempre toma cuidado quanto a isso. E aí, falando um pouco de exceção como um todo, só para a gente relembrar um pouquinho, que é umas dúvidas que a gente recebe até que constantemente. Lá no comecinho da exceção de posicionamento, quando você clica, tem duas frasezinhas que falam, né? Exceções aprovadas entre o dia 1 e o dia 15. Então, o que é válido dentro de uma exceção? Não é a data de abertura dela, é a última assinatura dentro dela. Então, se a última assinatura acontecer do dia 1 ao dia 15, ela é válida para o mesmo mês. O comitê vai analisar no final do mês. E aí a movimentação se acontece nos primeiros 15 dias do mês subsequente. Se a última assinatura acontece do dia 16 ao dia 30, 31, vai ser analisado somente pelo comitê na primeira reunião do mês seguinte, então lá em novembro, no caso, que a gente já está, para que a movimentação, caso aprovada, ocorra depois do fechamento do mês de outubro. Então, lá pelo dia 17 e 18, vocês começam a receber a resposta do comitê. Tá? E aí aqui, né, mais ou menos um overview do que vocês podem fazer, né, ou hoje ainda, ou às vezes no final de semana que talvez tenha um pouco mais de tempo, é fazer análise de inativos. Então, quando você entrar lá no seu escritório virtual, equipes, genealogia detalhada, vem essa telinha aqui que todos vocês conhecem. Clicou na data da última encomenda, bem aqui no cabeçalho. Ele vai te atualizar do mais antigo pelo mais novo. Aqui nesse caso, a gente consegue ver que é 30 de novembro de 2018. Então, assim, já faz bastante tempo que essa pessoa está inativa. Vale o contato com ela para tentar reativar, mas caso não, só enviar um e-mail para posicionamento pedindo a exclusão do ID. Você vai entrar na sua árvore gráfica, vai ver isso da questão do patrocinador atual, patrocinador proposto, volume de equipe, o que eu quero fazer para
melhorar a minha árvore, talvez engajar um pouco mais esse membro que vai subir para ter um novo patrocinador proposto, que vai ajudar ele a desenvolver, né? Faz essa análise, que também pode te ajudar a ver uma possível transferência de contas ou um swap, tá? E principalmente esse terceiro ponto aqui, né, que é a exclusão de inativos há mais de 12 meses. Quando você pede isso, dá uma limpada na árvore que é fantástica, né? Abre a sua visão para realmente ver onde que você pode unificar, quem que você pode subir, né? O que que você pode fazer. Então é válido de fazer essa limpeza de árvore, essa exclusão de inativos há mais de 12 meses, porque te dá uma outra visão da sua árvore gráfica, além de, lá no seu resumo de genealogia, aumenta a sua retenção, porque você está tirando uma quantidade de membros que vai mostrar o real percentual de retenção que você tem dentro da sua equipe, tá? E, para finalizar, o que eu gosto de falar, né, para quem está comigo, que a gente faz reunião, é o que eu sempre falo. Os seus resultados são provenientes da sua dedicação e organização diária. Então, é a constância no nosso trabalho, né? Quanto mais você busca aprender, quanto mais você busca entender e ensinar, você tem mais resultados quanto a isso. Só que isso você só vai conseguir fazer na sua semana ou no seu dia se você tiver uma organização, né? Então, a gente tem, cada um chama de um jeito, né? Educação continuada, classe dos olhos, reunião de negócios, reunião de liderança. Então, você tem que já ter uma agenda pré-formatada dentro da semana. Claro, a gente tem imprevistos, acaba se remodelando às vezes, mas você precisa, sim, sempre ter isso programado dentro da sua semana, porque aí você consegue ter perspectiva de equipe, então dos seus líderes principalmente, como que está o desenvolvimento, como que está acontecendo, quais são as dores deles, e ver o que pode e o que não pode melhorar dentro da sua equipe. Ah, falta um pouco de engajamento, falta um pouco mais de dedicação, todo mundo tem isso dentro da equipe. Só que se você não tiver esse alinhamento semanal, você nunca vai saber o que está acontecendo, né? O momento que a pessoa está passando, tá? Eu acho que é isso, né? Rê, era o que eu queria passar um pouquinho para as pessoas, né? Como eu te falei, não tem como falar um pouco de estratégia sem falar muito de regra, porque é o que a gente precisa entender para poder fazer a estratégia. E aí eu deixo aberto, né? Se alguma coisa não ficou muito bem esclarecida, se eu tiver que explicar melhor, Eu tá? adorei, Arthur, queria te agradecer. Para mim foi bastante útil essas dicas aí, essas, né, regras. Revisitar é sempre muito bom, porque a gente sempre deixa passar alguma coisinha. Acho principalmente que tiveram alguns pontos que você ressaltou bastante, que eu acho super interessante, especialmente, por exemplo, o fato do pessoal conseguir fazer a limpa na árvore, né? De olhar realmente o que pode ser resgatado, o que pode ser reativado, e aí conseguir de fato organizar e pensar em estratégias para crescimento daquelas pessoas que têm interesse, né, de fazer o negócio. Uhum. Não sei se aqui sou eu falando bobagem ou não, mas o que que você acha de, eventualmente, na hora de fazer essa limpa, fez essa limpa, antes de fazer solicitação de swap, transferência, é interessante que os membros entrem em contato com os gerentes de conta, certo? Para Exato. discutir as estratégias, imagino eu, de curto e longo prazo, né? Para que tenha uma opinião aí e uma de alguém que é superintendente do assunto, né? Digamos assim. Eu acho que é interessante, antes de pedir fazer essas solicitações, vocês sempre ficarem de olho. Não sei o que que você acha, Arthur. Sim, sim, é super válido, né? Porque essa exclusão existe um tempo, né? Dependendo de quantas pessoas você pedir a exclusão, de acontecer dentro da semana. Então você vai Uhum. acompanhar, né? O posicionamento vai retornar no e-mail e você vai acompanhando. Quando já chegar, talvez não excluiu todo mundo, mas numa equipe, numa perna sua, já saiu a maioria das pessoas, que você pensou, talvez, num swap, de unificar duas pessoas, né? Eu tenho aqui a Renata e o Arthur, que tem 200, 300 PVs de volume de equipe. Por que eu não uno os dois para fazer 400, né? Então, sempre vale sim consultar o seu gerente, porque
a gente, né, tem a visão de como um todo, principalmente dessas regras do que pode e o que não pode. E aí, né, não necessariamente, às vezes você precisa marcar uma ligação de estratégia, porque a nossa agenda às vezes é apertada, no dia que você precisar a gente não vai ter, pode ficar às vezes para 10, 15 dias para frente, mas no WhatsApp. Manda foto, manda vídeo, manda áudio, né, que aí a gente vai olhar e vai te retornar tranquilamente. Maravilha. Eu queria agradecer também aqui a Joyce, que está dando ajudando um monte aí o pessoal, né, com os chats, com as perguntas. Eu imagino que não tenha, que ela não tenha deixado passar nenhuma pergunta, porque eu fui anotando as perguntas para repetir agora para você, mas imagino que todas elas já foram devidamente respondidas no chat. Mas enfim, eu vou abrir um pouquinho, se alguém tiver alguma dúvida com relação não a algo específico, tá, pessoal? Não a algo pontual, mas uma dúvida genérica que queira aí a opinião, né, a resposta do Arthur, por favor, levanta a mãozinha e aí a gente abre para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estou só conferindo se realmente foram todas as... Aqui. Oi? Yuri. Vamos lá. Deixa eu ver. Arthur, você consegue tirar a Yuri aqui para... Ah, pronto. Yuri, pode falar. Boa tarde, pessoal. Eu estou com uma dúvida muito do posicionamento, acho que é geral. Estou há mais de 2 anos na Doterra já, então, assim, a gente já tem rede que a gente já tentou de tudo, né? Então, e quando a gente é líder, a gente decidiu fazer o negócio, acaba que a gente vai cadastrando as pessoas e vai posicionando. E um líder direto meu, no caso, um silver, ele desiste do negócio. Ele desiste completamente. Eu fico com todas as outras pessoas para cuidar e uma rede inteira, porque eu perco o apoio dessa liderança. E quando desiste um silver e um elite abaixo dele, e essa rede vai ficando desassistida. Na real, a gente não consegue dar conta, né, de tratar dos clientes que estão ali embaixo. Por isso que a gente posiciona dentro de uma rede que possa nos ajudar, né, que a gente compartilhe o trabalho. E aí, mesmo aconselhada pela gerente de contas, eu tenho passado algumas coisas para o posicionamento e eu fui muito até clara com o posicionamento. Eu digo, se vocês não podem fazer isso, me diz o que pode ser feito. Se tem uma rede morrendo mesmo, ainda tem cliente nessa rede, mas eu não consigo cuidar de todos os clientes que estão ali. O que eu posso fazer? Eu mando para posicionamento, o posicionamento diz que não pode mudar. Então, as pessoas estão ficando ali, uma rede que fazia 4.000 pontos, foi para 3.000, foi para 2.000, está em 1.000, e eu não sei mais o que fazer. Não sei o que eu posso fazer, de fato. Não, isso, assim, infelizmente acontece, né? Não era o que a gente gostaria que acontecesse, porque você é uma líder, você tem outras pessoas que lideram abaixo de você, né? Então, quando um líder direto seu acaba deixando o negócio por algum motivo que seja, claro que às vezes não é de imediato, mas o ideal é você substituí-lo, seja com uma transferência de contas ou com swap, né? E se isso demora a acontecer, a gente sabe que, né, não existe um prazo, né? Você acaba se sobrecarregando, isso é fato, porque você tem que cuidar da sua rede, das demais equipes e dar atenção para essas pessoas que, por algum motivo, podem sim ser influenciadas por quem está deixando o negócio. A gente sabe que acontece. Então, assim, essas pessoas, de alguma forma, vão talvez perguntar para você ou você mesmo vai chegar até elas para conversar sobre, né? E aí, isso de posicionamento, claro, eles dão o direcionamento, mas eles não vão falar, ó, Yuri, você tem que fazer isso, né? Isso sim é o nosso papel, né, de estudar e junto com você traçar metas, mas como eu falei no treinamento, nem toda exceção que por mais que às vezes para a gente é para acontecer, posicionamento nega por algum motivo de algum estudo que eles fizeram, né? E aí eles fazem o quê?
dependendo do que você abordou, eles podem sim te dar um direcionamento, talvez abrir uma transferência de contas, eles falam que pode ser feito um swap, né? Então, assim, continua dando assistência para essas pessoas que ainda estão no negócio, para você não perder mais elas, e junto com o seu gerente, talvez traçar uma estratégia de alterar patrocinador, de talvez essas pessoas que deixaram, que estão ali embaixo, os cadastros sejam delas. De você pedir, então me dou o cadastro. Que aí você, como cadastradora, abre a solicitação de alteração de patrocinador. Claro que às vezes, dependendo do volume de equipe, não é possível fazer, né? Mas assim, é o seu negócio, né? Você não quer ver o seu negócio morrer. Então, por mais que você tenha que pôr um esforço a mais, é válido de você continuar, né, tentando engajar essas pessoas. Talvez incluí-las mais numa classe, delas fazerem a apresentação, se for cidade próxima ou até na mesma cidade, evento presencial que a gente já está voltando, né? Porque tem muita gente que começou do Terra numa pandemia digital, nem sabe como fazer uma classe presencial, né? Talvez ajudá-las a formatar isso dentro da própria casa, no próprio quintal, às vezes tem um espaço adequado para isso, né? Para elas, porque se elas estão deixando o negócio, provavelmente elas não entendem muito sobre o negócio ainda, não sabem o que fazer, ou tem o outro lado que a gente sabe que acontecem de serem influenciadas por esses uplines que estão deixando, né? Então, vale a você educá-las novamente, por ser uma líder, por ser uma qualificação que elas almejam chegar, né? Eu entendo que é cansativo, concordo com você, é exaustivo, porque você tem todo o resto para cuidar, mas é válido de mantê-las ativas, né? Que seja, não necessariamente com 100 PVs, mas mantê-las na Doterra da forma que seja e ensinando elas como elas podem crescer ainda mais dentro da organização. Obrigada, Arthur. Imagina. Yuri, espero que tenha te ajudado aí um pouquinho. Eu vou passar a palavra aqui agora para Kátia Guiar. Deixa eu... Pronto. Oi, Arthur. Deixa eu ver se eu entendi bem, porque assim, eu tenho feito esse trabalho de limpeza de árvore, tá? Inclusive com um upline meu que entrou depois, que ele veio por uma questão de transferência de conta, então a gente tem feito um trabalho em conjunto, eu estou auxiliando também para resgatar os órfãos que ficaram aí pelo caminho, né? E aí o que eu vejo é o seguinte, eu tenho disponibilizado a cada 10 dias uma agenda minha para esse processo todo de estudo das árvores com as pessoas e fazer esses processos. Pelo que eu entendi, se eu faço uma solicitação lá, do dia 1º ao dia 15, eu vou ter a resposta só no dia 30. Se eu faço do dia 16 ao dia 30, eu vou ter a resposta só no dia 15. Nunca a resposta acontece no meio do caminho aí. É sempre 15 e 30? Isso, depende da... Aí, isso primeiro pegando o ponto do estudo que você faz a cada 10 dias. Super válido, porque querendo ou não, todo dia a gente pode ter alguém inativo há mais de 12 meses. Então vale ali, às vezes, né, ou não em uma semana ou em 2 semanas fazer esse estudo para poder fazer esse giro, né? E aí, assim, você pediu a exclusão por e-mail, abriu uma visão de uma alteração de patrocinador, por exemplo. Se você quer que aquela alteração seja vigente para o mês que você está, considerando que a gente está antes do dia 15, a exceção, vamos supor dia 15, a gente sabe o que acontece. Pensei nisso, dia 15 eu vou abrir a exceção. Se todo mundo assinar no dia 15, ela é analisada dentro do mesmo mês. Então, perto do final do mês, ali, perto do dia 30. Se aprovada, a movimentação ocorre nos primeiros 14 dias do mês seguinte. Tá? Tá, deixa eu colocar um caso bem específico que eu tenho, tá? Por exemplo, dia 28 do mês passado, a gente viu que tem uma downline minha, que ela colocou 2 cunhadas, uma não quer desenvolver e a outra está com gasto total, bateu elite e tudo mais, só que está lá para baixo. Só que a outra simplesmente quer até cancelar a conta. Então, seria retornar o cadastrador. A gente fez essa solicitação dia 28 do mês 9, todo mundo assinou no dia 28 mesmo,
mas até agora a gente ainda não teve o retorno. Esse retorno vai acontecer só dia 15, é isso que foi minha dúvida, qual que é o prazo? Tá, então é justamente isso. Então, vamos supor, não vamos nem pensar a data que você abriu, tá? Vamos supor que você abriu a exceção. Se a última assinatura que você entra lá, né, alteração de patrocinador, 7 linhas ascendentes, acontece do dia 1 ao dia 15, a análise é feita no final do mês vigente, então vamos pegar outubro já. Se a última assinatura acontecer até dia 15 de outubro, do dia 1 ao dia 15, ela é analisada no final de outubro. Se caso aprovado, a movimentação ocorre nos primeiros 14 dias de novembro, para contabilizar para o mês atual que a gente está, que é outubro. Tá? Se a última assinatura acontecer do dia 16 ao dia 31 de outubro, essa exceção vai ser analisada lá pelo dia 14, 13 e 14 de novembro, que, se caso aprovado, acontece após o fechamento do mês, que é depois do dia 15. Então, pode se movimentar até o final de novembro. Tá? Nesse caso, que nem você falou, abriu no dia 28. Se todo mundo assinou no dia 28, vai ser analisado agora, provavelmente entre hoje e amanhã, para que, se aceito, a partir de segunda-feira, dia 18, comecem o retorno por e-mail e as movimentações dos casos aceitos diretamente, ou pode ter algum tipo de requisito para se cumprir. Tá. Uma vez aceito, por exemplo, nesse caso, essa pessoa vai subir, ela já contaria, então, dentro desse mês de outubro, com um poder de 3 pessoas. Beleza, Exato, era essa a minha exatamente. Exato. Se movimentado dentro do mês, ela vai automaticamente poder formatar um poder de 3, e nesse caso que você falou, é um Elite lá embaixo, e aí a pessoa doa o cadastro. Se é um Silver e doa esse Elite, e o Elite se requalifica Elite, já é uma equipe qualificadora para ele se requalificar como Silver, né? Então, toda a movimentação implica em uma formatação de poder de 3, em uma requalificação, uma nova qualificação. Beleza, obrigada, Arthur. Imagina. Bom, Arthur, acho que era isso por hoje. Nosso tempinho também está acabando. Queria mais uma vez agradecer aí a sua participação, a explicação, estratégia e tudo mais. Muito obrigada. Agradecer a Joyce também, que ficou aí no apoio do chat. Muito obrigada. Fez uma super diferença. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas específicas, falem mesmo com os gerentes de conta de vocês, eles são super bacanas, eles são treinados para isso, são pessoas que efetivamente podem ajudar vocês com essas estratégias. Não fiquem, eu brinco, né? Não fiquem jogando orégano como se, membro, né? Novos cadastros como se fosse orégano na pizza. Então pensem na hora de colocar e posicionar os novos membros de vocês. Contem com o auxílio aí desses nossos profissionais que são incríveis. Aí a doTERRA disponibiliza eles para ajudar vocês exatamente para isso, para que vocês consigam fazer a organização crescer de uma forma orgânica e que seja algo sustentável a longo prazo, né? Bom, mais uma vez, Arthur, super obrigada. Pessoal, mais uma coisinha, semana que vem não vai ter, para quem chegou atrasado, não vai ter ligação semanal, tá certo? E se vocês tiverem qualquer dúvida, a nossa equipe também está à disposição no chat, no WhatsApp ou e-mail. E a gente vai disponibilizar a gravação de hoje no nosso canal do YouTube, mas vamos também mandar no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, tá bom? É isso, gente. Mais uma vez, Arthur, brigadão aí pela Imagina, Rei, foi um disponibilidade. prazer. Tá bom? E não deixem de chamar o gerente de contas de vocês, hein? Pode usar e abusar da gente. Bom, é isso então. Tchau, gente. Até mais, uma boa Tchau, tchau. semana. Tchau, tchau.